Bom dia, nós estamos iniciando a semana 4 do PET 6, de 24 de 11 de 2020, a última semana do PET 6. Logo após essa semana, você se entrega a apostila na escola. Nós vamos também iniciar o PET 7. Lembrando vocês, mais uma vez, vai até a escola e entrega todos os PETs de 1 a 5, porque eu estarei lá corrigindo essa semana. Agora vamos falar de energia potencial elástica. Aqui é aquele material que deforma, que existe deformação. Nós falamos de trabalho, de energia cinética e de energia gravitacional, agora energia potencial elástica. Então aqui a fórmula de energia potencial elástica é um K, que é uma constante, o X da deformação dividido por 2. K, constante elástica, rigidez ou dureza da mola. K é em Newton ou por metro, tanto Newton por metro, né? Essa forma aqui. É um K, é uma constante elástica. É o que acontece com ela, é um K. E X é a deformação que essa mola tem. Olha, eu estou com a mola aqui no estado normal. Quando eu puxo ela cresce, então ela tem uma deformação. Então ela partiu do ponto X0 e foi no ponto X1. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo de força, que a pessoa fez uma força para puxar essa mola. Puxou. Então ela teve uma deformação aqui. Isso aqui chama deformação. X é uma deformação, distensão ou compressão da mola. A mola ela pode ter deformação ou distensão, que é a mesma coisa, então eu posso comprimir ela e ela ficar até menor. Se vocês pegarem um rolo de arame, quando você puxa o rolo de arame, você tem uma deformação. Então, a energia potencial elástica também é dada em Joule, né? E a força elástica é o K vezes X. Eu vou até colocar essa fórmula aqui, porque nós vamos precisar dela também nos exercícios. K vezes X. Então, o primeiro exemplo aqui, que eu estou lendo para vocês agora, né, porque essa apostila foi diferente em termos de didática. Talvez alguém tenha reclamado aí, porque as outras apostilas não tinham um exemplo explicativo. E nessa apostila 6 veio um exemplo explicativo. Então, exemplo 1. Considere um pão de queijo. Aqui, ó. Aqui está o pão de queijo, tá, gente? Então, um pão de queijo. Um pão de queijo de massa M preso a uma mola de constante elástica K. Inicialmente, o pão de queijo se encontra na posição X0. Então, encontra aqui X0. Então, não há deformação, ela está no regime inicial da mola e tudo mais, né? Paradinha aí. Essa é a posição de equilíbrio da mola. Uma força F puxa o pão de queijo. Então, ele vem aqui e puxa o pão de queijo. O que vai acontecer com a mola? A mola vai ter uma deformação. Puxa o pão de queijo e a mola para a direita na direção X. A mola é distendida até uma posição X1. Então, ela tem um X1 aqui, ó. De X0, ela foi para X1. Como mostra a figura seguinte. O deslocamento total do sistema de pão de queijo é K. Então, o deslocamento do pão de queijo, esse deslocamento de K até aqui, ó, do pão de queijo, é a nossa constante K. Ao ser liberado a mola, exerce uma força elástica F para a esquerda, também na direção X. Olha assim, a força está na mesma direção de X. Então, meu cosseno aqui é 0. Se meu cosseno é 0, eu tenho um valor de FE, de força elástica, que é K vezes X. Eu não preciso colocar o cosseno, porque o cosseno de 0 é 1. A intensidade dessa força é dada pela lei de Hooke, que obedece o comportamento de uma função linear da equação do primeiro grau. FE, K vezes X. A força elástica se opõe ao deslocamento do pão de queijo, a mola. A força elástica tem a característica de uma força restauradora, ou seja, uma força que resiste ao movimento, seja de compressão ou de extensão da mola, impondo sempre que o sistema se retorne à posição de equilíbrio.
Então, essa força aqui, à medida que eu soltar ela a mola vai voltar ao seu inicial. Então, ela tende a ter uma volta. O material, nós não estamos falando de material aqui, esse material de arame, de alumínio, qualquer coisa assim, não. Porque existe uma deformação de material, que isso aí a gente estuda lá na frente, na engenharia e tudo mais. Mas nós estamos dizendo assim, quando ele soltar de emitir a força, esse material volta inicialmente. Mas assim, claro que o material ele vai desgastando com essa força. Exemplo 2, dado pelo autor da apostila. Vamos analisar a situação da figura acima graficamente. Essa figura aqui, tá, gente? O gráfico abaixo relaciona a força está aqui. A força elástica e a distensão da mola. E a distensão. Deslocamento, distensão, a mesma coisa, tá? Deslocamento. Então, deslocamento é medido aqui e aqui é a força. Aqui em Newton e aqui em metro. Tá? Nessa direção. Aumenta a intensidade da força. Em função do deslocamento. Você vê que à medida que eu vou aumentando o meu deslocamento, vai aumentando a minha força. Então, quando eu tenho aqui aqui, ó, eu estou com 10 newton. Quando eu estou com 0 newton aqui nessa posição. O sistema em função do deslocamento. O sistema pão de queijo, mola, quanto maior for o deslocamento, aquele sistema que nós tínhamos aqui da mola do pão de queijo, quanto maior for o deslocamento, né, o deslocamento, maior precisava ser a força aplicada. Então, se eu tenho uma força maior aplicada, a minha mola vai distender mais, porque eu gastei uma força maior para distender uma mola que estava em repouso. Quanto maior for o deslocamento. O coeficiente angular dessa reta é constante. K. Olha, o coeficiente dela é constante. Ela vai sendo aqui, ó, por quê? De 0 para 0,2, 0,2, 0,2 para 0,4, 0,2, 0,2, 4 para 0,6, 0,2, 6 para 80, 0,2 e 80 para 1 é 2. Então, existe uma constância do quadro aqui disposto. Pode ver que tudo é 2 a 2. Então, tem uma constância. O coeficiente angular dessa reta é uma constante K da mola. A dificuldade de retirar a mola da posição do equilíbrio é reagir nessa constante. Então, quando a gente fala isso, nosso delta força aqui, elástica, é K, que é a constante vezes a deformação. O valor total pela força elástica pode ser obtido pela área do triângulo. Então, existe uma regra aqui que quando a gente calcular a força constante aqui, porque como ela é constante, ela é a área desse triângulo. E qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Sobre o gráfico. Então, assim, e o x é a variação. Por exemplo, assim, x é a variação de 1 para 0, então é 1. E a força é de 0 a 10, que é 10. Então, nós temos aqui, nesse caso aqui, nós temos 10, que é a base, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2. Nesse caso aqui, nós temos 50 metros quadrados, que por coincidência é 50 newton, que é a força, que é a mesma valor da área. Então, é a somatória da área. Então, podemos afirmar que o trabalho da resultante de força atuante em um corpo qualquer, no caso, o pão de queijo, é igual a mais ou menos a variação de sua energia potencial elástica? Sim, é a variação da potência elástica. Então, o nosso trabalho aqui também é uma variação o nosso trabalho é uma variação da força elástica, que no caso é Fi, velocidade final menos força final menos a força inicial elástica. Com isso, a gente tem 3 exercícios, gente. Eu vou iniciar o terceiro, eu vou fazer o terceiro, porque o terceiro depende desse quadro, para não fazer o quadro de novo. Então, vamos lá, terceiro exercício. Analise o gráfico do exemplo 2 e responda. A mola foi distendida ou comprimida?
Eu estou andando, estou estendendo a força. Então ela foi distendida aqui, ó. A resposta aqui é distendida. Nós estamos falando de deformação ou deformação, tá? Qual a variação da força aplicada sobre o pão de queijo? Eu vou ter que pegar a letra A aqui para mim fazer a letra B. Então, a primeira é distendida ou teve deformação. E a letra B eu vou fazer aqui para vocês. Ele está perguntando qual a variação da força aplicada sobre o pão de queijo. Variação sobre o pão de queijo. Gente, ele está querendo a variação da força. Não é a força final menos a força inicial? Qual foi a força final? 10 Newton. 10 Newton. Qual foi a força inicial? 0. A partir do repouso? 0 Newton. Então, a minha força final, meu delta é 10 Newton. Então, minha resposta da B é 10 Newton. Não vai colocar isso aqui na resposta da apostila, não. Tem que desenvolver o exercício que eu tenho que escrever. Delta F, tal, tá, gente? Vamos para a letra C. Qual é a variação da força aplicada sobre o pão de... Não, isso é B. C. Qual o sistema... Quando o sistema pão de queijo, mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio. Agora nós estamos querendo saber a distância. Vou apagar a letra B. Vou fazer aí. Gente, quando o sistema de pão de queijo, mola, se desloca em relação à posição de equilíbrio. Mesma situação. Delta deslocamento, delta X, depende de quem... como vocês vão colocar, pode ser distância ou X, é deslocamento final menos deslocamento inicial. Então, nós temos deslocamento final, 1, não é isso? Não é? Constante, menos 0. Então, o nosso aqui é 1 metro, que é a resposta da letra C. Letra C é igual a 1 metro. Vou apagar a letra C para fazer a letra D. Letra D. Diz assim, né? Qual é a constante elástica da mola que prende o pão de queijo? Agora ele está querendo saber qual é a variação da constância, né? Da constante. Gente, a fórmula FE não é igual a K vezes X, que é o deslocamento. Nós temos que nós calculamos que FE aqui é 10. O K é desconhecido para nós. E o X é 1. Então, o nosso K aqui é qual? Constante. 10 Newton por metro. Então, qual a constante elástica da mola? É pegar a fórmula aqui e calcular o K, que nós não tínhamos nós não tínhamos calculado o K. Apagar C aqui, já só o E aqui para vocês. Qual a variação da energia potencial elástica do sistema, uma vez que a mola foi deformada? Então, nós estamos aqui agora falando da energia potencial elástica, que é K vezes X dividido por 2. Qual que é? Olha, nosso K, nós calculamos lá 10. Nosso X é 1 ao quadrado, dividido por 2. 10, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. Vezes 10, 10. 10 dividido por 2 é 2. Então, a nossa energia potencial elástica é 5 joule. Porque quando a gente fala em energia, trabalho, tudo é em joule. Agora, nós vamos falar da letra F. Qual o trabalho realizado da posição X, da posição X0 até a posição X1? Gente, nós agora vamos falar de uma posição que nós vamos falar que é a área. É a área que nós estamos trabalhando, sabe por quê? Porque ele falou aqui, ó, que nós vamos calcular a área. Então, a área aqui, nesse caso aqui, ó,
A área aqui vai ser poderia calcular como área direta, tá? Eu vou só falar aqui para vocês a letra D. Área, letra A, área aqui. A área aqui é 10 vezes 2 dividido por 2, que é uma base, né? Do zero até o final. Aqui tá a minha K. Então seria 5, que eu até já falei aqui para vocês. 10 vezes 2 dá 20. Como é que é? Isso é 1. Porque base vezes 1. Desculpa, 10 vezes 1 dá 10 dividido por 2 dá 1. Dá 5. 5 newton. 5 de área. 5 newton. Que também, pela fórmula lá que ele dá, W é igual a K vezes X ao quadrado. É a mesma fórmula. Porque a energia potencial que eu calculei na letra E é a mesma de trabalho. Sempre o trabalho é a energia potencial. Então aqui nós temos 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 2, que é igual a 10, que é igual a 5 joule, no caso aqui. A área e joule. Exercício 1, tá? Calcule a energia potencial elástica, que é a minha pergunta, armazenada em uma mola quando distendida de 50 centímetros. Então eu tenho uma mola aqui fixa e ela vem. Aí ela distende através de uma força elástica com X. E esse distendimento aqui, ó, foi de 50 centímetros. 50 centímetros, nós não podemos trabalhar com centímetros, nós temos que passar para metros. Então vai ser 0,05 metros, porque cada centímetro tem 100. Então nós temos que 0,5 metros. Bom, por uma força de F, essa força F aqui, ó, é 100 newton. A força X aqui é de 100 newton. Então vamos lá. Fe é igual a K vezes X. Então, Fe aqui, ó, vale 100. K nós não temos. E X nós temos que é uma deformação de meio. Então, K é igual a 100 dividido por meio. Então, meu K aqui é 200 newton por metro. E ele pergunta qual a energia potencial. Então, agora nós temos o K e agora nós podemos achar o trabalho, que é energia potencial é K vezes X ao quadrado dividido por 2. Nós achamos o K, não foi? O K não vale 200? O meu X vale meio ao quadrado dividido por 2. Se eu corto 200 por 2 dá 100. 100 meio vezes meio dá, isso aqui é igual a 0,25. 0,25 vezes 100 dá 25 joule. Com isso, terminamos o exercício número 1. Vou passar para o exercício número 2. Calcule o trabalho realizado, ele está querendo o trabalho realizado pela força elástica sobre um pão de queijo preso a uma mola de constante K. Ele deu que a constante K é 1000 newton por metro. Inicialmente, na posição de equilíbrio, a posição inicial é 0 metro. Até uma posição final de 0,1 centímetro. Porque a resposta é um valor negativo. E por que a resposta é um valor negativo? Então, vamos lá. Eu tenho uma mola aqui, mesma coisa. Eu vou estendendo. Você chega num ponto que ela vai ficar estendida maior. Aqui, ao pão de queijo. Esse X aqui vale 0,1 centímetro. Para metro é 0,01 metros.
E a minha força elástica aqui, ó, ele mostrou no desenho lá que é contrária. Se a força é contrária ao meu eixo X, meu eixo X está aqui, é contrária, a resposta é negativa porque os sentidos são opostos. Então a resposta de por que a resposta é valor negativo? Porque nós estamos com a força, ele está querendo saber, porque ele vai voltar para o repouso. Então a nossa resposta aqui é sentido contrário. Eu estou com para cá e a força está agindo para lá, sentido oposto. Aí ele está pedindo que vocês calculem a energia potencial. Trabalho, que é a mesma coisa que energia potencial elástica. Trabalho é a mesma coisa que energia potencial gravitacional, que a gente falou na outra aula. Então aqui, ó, energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Nós temos que K é 1000, nós temos aqui, ó, K é 1000 e o nosso x ele varia de 0 para menos 0,1 dividido por 2. Então, energia potencial ao quadrado, né? Então, aqui, ó, por que é negativo? Porque minha força está trabalhando o contrário, né? Então, 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Então, aqui dá 500 vezes, negativamente, 0,01. Então, a minha força aqui é de 0,001. Faltou um zero aqui, viu, gente? 0,1. Então, quando eu multiplicar 1 vezes o negativo aqui, vai dar 3 zeros negativo aqui, né? Quando eu multiplicar 500 por 0,001. Aí é a mesma coisa que duas casas. 500, 0,001. Duas casas depois. Então, enquanto eu vou ter que colocar 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Porque eu vou andar daqui pra cá, ó. Porque isso aqui é 0. Então, eu andei da 5 vezes 10 elevado a 4 joule. E é negativa porque o sentido é contrário de x. Com isso terminamos os exercícios da apostila da apostila do PET 6, exercício 4, da semana 4. E mais uma vez, eu agradeço vocês aqui, muito obrigada, e nós vamos aí partir para o PET 7 e aguardo vocês entregarem o 6, pode ser pelo meu e-mail, pode ser lá no Google Meet, pode ser na escola fisicamente, porque eu estarei lá a semana toda corrigindo o trabalho de vocês. Espero que vocês entreguem, porque agora está valendo a avaliação de vocês. Um grande abraço e até a próxima.